Abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia. Receba que hoje já seja o seu melhor dia. Um ótimo domingo, não é isso? Hoje já é domingo. Já é o melhor domingo das nossas vidas. Receba que hoje tudo está bem com você, com a sua esposa. E se não for domingo que você esteja me assistindo, da mesma maneira, que seja o melhor dia da sua vida. Hoje, para você que está nos assistindo aí, 30 de julho de 2023, exatamente 10 horas e 1 minuto, estamos aqui dando início a mais uma transmissão do Evangelho da Graça de Deus. Meu nome, para você que está me assistindo por essa gravação e por acaso ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Brasil, tá bom? Falamos para o mundo inteiro, é isso? Essa tecnologia maravilhosa que está aí ao nosso serviço nos permite alcançarmos todo mundo. E graças a Deus que a palavra está correndo e sendo glorificada. Quando falamos palavra, estamos falando a respeito do Evangelho da incircuncisão. E esse Evangelho foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. Todos que falam desse Evangelho aprenderam com o apóstolo Paulo, ouviram dele, escreveram dele, e hoje chegou aqui até nós, por vários meios, né, usados por Deus, chegou aqui até nós. O tema que nós vamos falar aqui hoje se chama Homens com Entendimento Contaminado. Esse é o assunto dessa manhã. Vamos aqui estar falando o que diz o Evangelho. Nós gostamos aqui de deixar bem claro que o que nós falamos aqui não é a nossa opinião, não é o que nós gostamos, até mesmo o que nós pensamos, mas é o que está escrito no Evangelho da Graça, de acordo com o Evangelho. Quando nós saímos das cartas de Paulo, falamos de acordo com o Evangelho, concordando com o Evangelho do apóstolo Paulo, porque ele mesmo disse em uma de suas cartas, se for diferente do que ele escreveu, do que ele ensinou, o abençoado é anátema, é maldição, é lá a lei de Moisés, e não serve para nós. Então, eu peço a você que participe aí comigo, se for possível, tá bom? Para que a palavra corra e seja glorificada. Se possível, compartilhe aí a mensagem. E se for possível também, se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Abençoada que já está aqui ao vivo, abençoada Rosário Ribeiro está assistindo. Abençoada, um abraço para ti, é uma honra para mim tê-la aqui, assistindo aqui essa palavra. Sabe que aqui não me cabe nada, é de Deus mesmo, aqui não tem nenhuma inteligência natural, porque se a inteligência fosse minha, certamente você não estaria aí, mas é o dom de Deus, é o Evangelho da Graça de Deus. Temos aí um canal no YouTube, como nós falamos, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se for possível, vá até lá, depois e se inscreva nesse canal, para que a palavra corra e seja glorificada. Temos recebido aqui alguns correios, bastante correios dos abençoados, e aproveitar esse minutinho para mandar aqui uma saudação a um anjo muito especial, a ele e a sua esposa, né? Renatão Goulart, e a sua esposa Márcia Goulart. 2 anjos que Deus aproximou da minha vida alguns anos atrás, e que, olha, só tenho que agradecer a Deus pela vida desses abençoados. Muito obrigado, abençoados. Sabe que vocês são anjos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para ser filhos, foram escolhidos por Deus. Muito obrigado aí pelo seu amor, muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço para ti e para a sua esposa Márcia e para toda a sua família. Bom, muito obrigado a você que já está aí ao vivo. Temos aqui bastante abençoado. Abençoada Vanilda Lima, um abraço para ti e outros abençoados. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. Também a você que está na gravação. Essa tecnologia nos permite isso. Mais para frente, se você não pode estar nos assistindo aqui ao vivo, amanhã, depois, para sempre você pode assistir aí. Declara aí você com os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender, compreender o que você vai ouvir. Porque o Evangelho diz assim, que o entendimento, a fé, vem pelo ouvir.
Você ouve Deus, olha, que privilégio, o próprio Deus, aí no seu entendimento, vai te fazer entender. Então vamos aqui ao nosso tema, Tito, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Entendendo, homens com entendimento contaminado. E quando nós falamos aqui homens, estamos falando contra a doutrina. Tá bom? É contra a doutrina. Não estamos aqui para falar da vida particular de ninguém, o que você pensa, qual é o seu time de futebol, o que você pensa da política, qual o melhor governador para você. Não é isso que nós vamos falar. Nós estamos falando aqui de homens com entendimento contaminado, mas quanto à doutrina, quanto ao Evangelho da Graça, quanto à Bíblia. É isso que nós vamos falar, tá bom? Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16, que diz assim, vamos ler. Todas as coisas, todas, veja bem que são todas. E quando Paulo fala aqui de todas, ele está falando de 613 ordenanças. Que o assunto aqui é a lei de Moisés e a graça. Então ele diz, todas as coisas são puras para os puros. Olha que interessante, para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Não tem conversa, não é isso? Antes, o seu entendimento dos contaminados, dos infiéis, e consciência, entendimento e consciência, estão contaminados. E o verso 16, o que diz aqui o verso 16? Confessam que conhecem a Deus. Olha que maravilha. Não, nós conhecemos a Deus, sim, conhecemos. Mas, diz aqui o apóstolo Paulo, negam a Deus. De que maneira? Com as obras. Dizem que conhecem a Deus. Não, nós conhecemos a Deus. Eu, o abençoado Dino Sane, nós conhecemos a Deus. Mas muitos dizem que conhecem a Deus. É desse que o apóstolo Paulo está falando. Que homens que diziam que conheciam a Deus, mas estavam negando com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, mesmo confessando que conheciam a Deus. Eram abomináveis e desobedientes. E reprovados. Olha, não passaram de ano na escola. Reprovados para toda a boa obra. Então, abençoados, amada de Cristo, igreja gloriosa, que foi comprada por alto preço, escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo, para ser filho, não é isso? Você foi escolhido. Então, deixa aqui te falar, repetir aqui o que o apóstolo Paulo está aqui falando. O apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, falando de homens com entendimento e consciência contaminados e sendo infiéis. Olha, mas infiel aqui, veja bem, abençoados, aonde que eles são infiéis? Homens que conhecem a Deus, ou dizem, falam que conhecem, mas negam a Deus com obras. É como alguém assim, né? Eu conheço fulano, você conhece? Conhece? Então me diz, qual a cor preferida dele? O que ele gosta? Aí não sabe, mas diz que conhecem a Deus e negam a Deus com as suas obras, com as obras da lei de Moisés. O assunto aqui é graça e lei de Moisés. Negam a Deus com a lei de Moisés. Homens abomináveis e principalmente desobedientes. Olha, abençoados, veja bem, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito, quando ele deu esses conselhos aqui a Tito, que serve para nós também, o pacto em vigor era o pacto da graça, era o pacto da incircuncisão. Cristo já havia morrido, Cristo já havia ressuscitado, o pacto que estava valendo, Deus tratava com os homens pela graça. Então, quando Paulo diz que esses homens eram desobedientes à graça de Deus, a lei que estava em vigor, que era a graça, não era a lei de Moisés. E diz mais, reprovados para toda boa obra, ou seja, reprovados para a palavra da verdade, para a graça. Escrevendo a Timóteo, na outra carta, na segunda carta, no capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo diz que obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, a incircuncisão. Você tem que estar aprovado. Ser achado por Deus, aprovado, que maneje bem a palavra, mas da incircuncisão, nada de lei de Moisés.
Se você for manejar a lei de Moisés, você vai ser achado infiel, porque o pacto abençoado, nós falamos aqui toda semana, né? Isso eu falo, o abençoado Orlando Alves fala, o abençoado Dino fala, a abençoada Vanilda fala, o pacto em vigor é a graça, a lei já acabou. Olha, e veja mais aqui, em uma outra carta, em outro momento, em uma reunião que aconteceu na igreja lá de Éfeso, a igreja de é uma igreja muito poderosa, Lucas, o escritor Lucas, escreve no livro de Atos, uma reunião do apóstolo Paulo a respeito desses homens. Quando Paulo se reuniu lá com os líderes lá da igreja, e passando lá as instruções, ele falou a respeito desses homens. Atos capítulo 20, verso 29, ele disse assim, ó, porque eu sei, olha o que diz o apóstolo Paulo, eu sei que depois da minha partida, depois que eu morrer, e muitos dizem, não é a morte não, é quando ele for viajar, nada disso, abençoado. Depois que ele morrer, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, igreja da graça, lobos. Olha como é que Paulo trata esses homens, lobos cruéis. Não é lobo mansinho, não, que você domestica e leva para sua casa, cria como um cachorrinho, não. São lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E no verso 30 diz assim, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os seus discípulos após si. Então, ele diz que entrarão e se levantarão homens que falarão, que ensinarão coisas perversas para a igreja. É desses que o apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no verso 2. Olha o que ele diz assim, ó. Primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 3, no verso 1 e 2. Pelo que, não podendo esperar segunda, não é a primeira, é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. Aqui está a primeira. Abra sua Bíblia, por favor. Aqui diz assim, ó, no demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre nós. E no verso 2, e para que sejamos livres de quem? De homens maus e perversos. Para a igreja de Tessalônica, Paulo ora para que Deus os livre desses homens maus e perversos. Esses homens aí, homens com entendimento contaminado. Olha o que Paulo diz. Olha, e Jesus de Nazaré, veja bem, o próprio Jesus de Nazaré também falou desses homens. Ele não explicou, diferente de Paulo. Paulo fala e explica. Mas Jesus de Nazaré também falou desses homens. Vamos ler aqui, ó, 2 versos aqui, ó, 3 versos. Mateus capítulo 7, no verso 21, que ele diz assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, olha o que está falando aqui Jesus de Nazaré. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque o reino estava por chegar, ainda estava por ser estabelecido. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade do Pai na graça é que você viva por fé. Essa que é a vontade do Pai. O verso 22. Muitos me dirão naquele dia, no dia que o reino foi estabelecido, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha que classe de pessoas. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o verso 23, então vai dizer, e então lhes direi abertamente, para aqueles que profetizaram, para aqueles que fizeram milagres, para aqueles que falavam, não, nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos. Ele vai falar, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci. O apóstolo Paulo, ele escreve que o entendimento e a consciência desses homens estão contaminados. Jesus de Nazaré, ele escreveu, mas não explicou. Estavam contaminados. Agora, a pergunta que nós fazemos aqui, estamos aqui sempre fazendo, contaminados com o quê? Né? Porque talvez você não conheça o Evangelho da Graça, e essa palavra é uma palavra dura, né? Palavra forte, falar um negócio desse, mas contaminado com o quê? O que é que contaminou o entendimento e a consciência desses homens ao ponto, né, de Jesus de Nazaré falar, ó, não conheço nenhum de vocês, olha, se apartem de mim, porque não conheço naquele dia, no dia que o reino foi estabelecido. Pois
Olha, abençoados, veja, o que tem acontecido hoje em dia, no ano de 2023, na religião, não é nada diferente do que Paulo escreveu a Tito. Não é nada diferente do que Jesus de Nazaré falou. Não é nada diferente. Infiéis, o que nós vemos hoje aqui, né, em pleno 2023, depois que Cristo já morreu, depois que Cristo já ressuscitou, depois que ele já cumpriu todas as coisas, homens infiéis, lobos, olha, lobos de toda maneira, lobos ferozes, lobos cruéis, homens perversos. Olha, nós temos visto aí coisas aí tremendas, sem entendimento do Evangelho, sem entendimento. E nós vamos fazer aqui uma grande campanha do Evangelho. Quando você vai ver, estão falando da lei de Moisés. Homens sem entendimento do Evangelho, impedidos de participarem desse reino. Por que estão impedidos? Porque estão em outra doutrina. Por que eles estão assim? Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios, Paulo aqui traz a resposta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, você vai conhecer por que esses homens estão assim. 3, o versículo é o versículo 14, diz assim, ó, mas, falando ainda desses homens, mas os seus sentidos, os seus entendimentos, os seus conhecimentos foram endurecidos. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo para pessoas que estavam aí praticando a lei de Moisés. Se você ler aqui o contexto todo, começando do capítulo 3 do primeiro verso, quando você chegar aqui no verso 14, você vai ver que Paulo está falando com homens que estavam praticando a lei de Moisés. Diz assim mais, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Porque até hoje o mesmo véu, depois que Cristo morreu, ressuscitou, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O qual, o velho pacto, esse véu que é a lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido. Foi por Cristo abolido. E o verso 15. E até hoje, olha, o que diz o apóstolo Paulo? Até hoje, depois que Cristo morreu, ressuscitou, até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, quando se batiza nas águas, quando se faz a chamada Santa Ceia, quando se pede dízimo, quando se faz imposição de mãos, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre o entendimento deles, sobre a mente deles. E o verso 16 diz assim, ó, mas, aí Paulo traz aqui o remédio, mas quando se converterem ao Senhor, quando esses aí que dizem que conhecem o Senhor, que praticam a lei de Moisés, se converterem ao Senhor, então o véu será tirado, o véu se tirará. Olha, quem lê Moisés, o que acontece com a religião? O que acontece com esses homens? Quem lê Moisés tem um entendimento endurecido. É o que diz o apóstolo Paulo, abençoado. O véu está posto aqui na mente dos abençoados. A religião, toda religião que você vê hoje em dia, todas elas, não adianta você, não, porque aquela ali não tem nada a ver, não é nada disso. A religião tem a mesma doutrina da lei de Moisés. Todas elas, todas. Se você olhar lá por exemplo, para o catolicismo, por exemplo, aquele negócio lá que o padre lá balança lá, que sai fumaça, é o mesmo que usava lá Arão lá e os sacerdotes lá do templo lá. Se você ver essa matança de animais que é feita pelos nossos irmãos da Macumba, aí, que botam despacho na encruzilhada, é a mesma matança que era feita lá na lei de Moisés. E os nossos irmãos evangélicos, esse então, pessoal, do começo ao fim, que você olhar, você vai ver a lei de Moisés. Então, e Paulo diz, enquanto se ler, enquanto se praticar o que diz a lei de Moisés, o véu está posto no seu coração. E a consequência disso, o que resulta nisso, o resultado dos nossos irmãos estar praticando a lei de Moisés, é não entender o Evangelho da Graça. Você chega aí perto aí de um abençoado aí que pratica a lei de Moisés, que está lá no batismo, que está lá no jejum, que está lá nos montes,
e te expulsando o diabo, e você diz para ele, ó, você não tem pecado. Cristo tirou o pecado. Não aceita de jeito nenhum, não entende. O entendimento está endurecido. Quando você diz para alguém desse tipo, diz assim, ó, você é um abençoado com todas as bênçãos. Não! Que abençoado o quê? Por quê? A consequência disso é não entender o Evangelho da Graça. Não entende porque estão praticando Moisés. E o Evangelho é bem claro, Paulo é bem claro à igreja de Corinto. Enquanto se estiver praticando Moisés, enquanto se estiver na prática da lei de Moisés, não se vai entender o Evangelho da Graça de Deus. Não era isso que acontecia comigo e acontecia com você quando nós estávamos lá na religião? Ah, não, que abençoado, que é isso? Diabo não existe, foi destruído, que é isso? Apesar de estar escrito, a lei de Moisés não permite ver. Eu mostrei para um abençoado um certo dia, um tempo atrás, bem próximo a mim, Romanos capítulo 7, verso 4, que diz que nós estamos mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencermos àquele que ressuscitou, Cristo ressuscitado. E eu li com ele ali, abri a Bíblia, botei aqui um palmo aqui do nariz dele, lê comigo aí, por favor, abençoado. Ele leu, repetiu, e eu perguntei para ele, e aí? Aí o quê? Tem nada aí, não tem nada demais aí. Por quê? A mente do abençoado está endurecida para o Evangelho, assim como está de todo aquele que pratica, que vive de acordo com a lei de Moisés. É isso que acontece, é isso que Paulo está falando. No verso 14, diz aqui que em Cristo, nós lemos aqui, em Cristo, o ressuscitado, não é em Jesus de Nazaré, em Cristo, é possível fazer a conversão. Somente em Cristo é possível fazer a conversão. Diz assim, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está posto por se levantar na lição do Velho Testamento. O qual, esse véu que está posto na mente dos irmãos, o qual foi por Cristo abolido. Somente em Cristo ressuscitado é possível fazer essa conversão. Tirar a lei de Moisés e colocar a graça de Deus. Mas em Cristo, é por Cristo que foi abolido o véu. Converter ao Senhor, abençoados, que Paulo fala aqui, no verso 16, mas quando se converter ao Senhor, não é você levantar a sua mão e aceitar a Jesus. Não, hoje, olha, estou tão feliz, eu estou tão contente, porque o meu filho, a minha filha levantou a mão e se converteu ao Senhor. Abençoados, isso aí não é se converter ao Senhor. Você apenas vai mudar os costumes. Se converter ao Senhor não é mudar os costumes. Não é ser membro de um lugar chamado igreja evangélica. Nesses lugares, o que é ensinado é a lei de Moisés. Em qualquer lugar aí hoje, se você entrar num lugar desse chamado igreja evangélica, tem lá o CNPJ, que tem lá o pastor presidente, e essas coisas todas, nesses lugares está sendo ensinada a lei de Moisés, que provoca um véu no entendimento, como diz aqui o apóstolo Paulo. Quanto ao Evangelho, todos esses lugares, se você falar para eles que diz o Evangelho, Cristo tirou o pecado, mas porque ensinam a lei de Moisés, não conseguem entender que Cristo tirou o pecado e aponta pecado na igreja. Mas tem que só em Cristo ressuscitado. Você tem que se voltar, você tem que se converter, como diz aqui o Evangelho. Mas quando se converter ao Senhor, converter é mudar de direção. Sair de Jesus de Nazaré, sair da lei de Moisés e se converter, mudar de direção, botar o seu entendimento, o seu pensamento nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que é o Evangelho da Graça de Deus. Aí, então, você vai se converter ao Senhor. Homens com o entendimento contaminados com a lei de Moisés. Com a lei de Moisés. Contamina. Você fica contaminado. Não, olha, eu estou em pecado, se Jesus voltar agora, eu vou ficar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer um propósito, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque a mente está contaminada com a lei de Moisés. Não deixa ver que Cristo na cruz consumou todas as coisas. Consumou. Ele mesmo disse lá, né, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o juiz apitou lá o final do jogo, ele falou, está consumado, acabou. Não tem mais o que você fazer, abençoado, está consumado. Um lugar, veja bem, um lugar chamado igreja evangélica, você passa assim
Tem muitos, aqui onde eu moro aqui, tem um montão, né? Tem várias. Um lugar chamado igreja evangélica não pode ter doutrina de Moisés. Isso é muito sério, porque está contaminada, faz mal à mente. Faz mal, abençoado, faz mal à mente. Por quê? Por que faz mal? Porque vai fazer você negar o Evangelho da Graça. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei acabou. Eu penso que toda reunião nós falamos desse verso, mais de uma vez até. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veio a graça, acabou a lei. Olha, e nós vamos falar, porque você entender que a lei acabou, que Moisés acabou, que Jesus de Nazaré acabou, que agora é ressuscitado, muda a tua forma de pensar e acaba com essa contaminação da lei de Moisés. Eu fiquei contaminado aí por mais ou menos 35 anos, fazia jejum, batizava nas águas, santa ceia, expulsava demônio, tudo que a lei de Moisés mandava fazer, apresentava a criança, apresentei meus 2 filhos lá no altar, né, no famoso altar, tudo que mandava fazer porque a mente estava contaminada. Mas quando eu me converti ao Senhor, quando a minha mente voltou para o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, aí então a contaminação acabou. A nossa doutrina, abençoada, veja bem, nós estamos até sendo repetitivo, porque o apóstolo Paulo disse, fala sempre a mesma coisa, porque essa palavra ela é viva, ela parece que nós estamos falando isso aqui pela primeira vez, mas vamos repetir, a nossa doutrina é o evangelho da incircuncisão. Evangelho da incircuncisão, que é contrário à lei de Moisés. Contrário. Gálatas capítulo 2, verso 7, fala de 2 evangelhos. Não existe 4 evangelhos, são 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão, que era a lei de Moisés, que foi confiada a Pedro por Deus mesmo. Aqui não tem nada de diabo, Deus que controlava tudo. A lei de Moisés foi confiada a Pedro e a Paulo. Paulo, o evangelho da incircuncisão. Quando Cristo morreu e ressuscitou, abençoado, Deus mesmo, o próprio Deus, levou Paulo lá no paraíso, não sei onde foi, na mente dele, no corpo, fora do corpo, também não sei, porque ele também não sabe, mas a ele foi confiada a explicação dos mistérios que estavam ocultos antes dos tempos eternos. E ele deixou escrito aqui, em 14 cartas, que é o evangelho da incircuncisão, que nos faz aqui, pensar, raciocinar, que nos mostra a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Limpa a consciência, não acaba com o medo. Eu tinha um medo de ir para o inferno, abençoado, que você nem imagina. Deus vai me mandar para o inferno, e não vai, abençoado, não vai. Por quê? Primeiro que o inferno é a sepultura, é ali onde quando você morreu, o teu corpo vai para ali. Agora você que é o espírito, vai voltar para Deus. Salomão lá já sabia disso. Ele falou, olha, o corpo, o pó, vai lá para o cemitério, vai ser enterrado. Agora, o espírito tem que voltar para Deus. Não é se quiser voltar, não é se aceitar. Não, tem que voltar, porque é um decreto de Deus, que Deus pagou o preço por isso. A lei de Moisés, abençoados, contamina com obras as mentes. Você vê abençoados aí desesperado, parece que vão morrer. E muitas das vezes, eu já ouvi até casos, que se você me permite aí falar, de abençoados que anos e anos na igreja, passando problema de depressão, tristeza profunda, não sabe para que lado andar, por quê? Estão enfiados lá com a mente cheia de lei de Moisés. Olha, Tito capítulo 1, verso 11, ele diz, aos quais convém tapar-lhe a boca. Homens, desse que nós estamos falando aqui, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O que a religião te esconde, que mente para você, é que o ministério hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o ministério é do Espírito. É do Espírito. Deus não vai tratar com a sua carne, abençoado. Não vai. Não, é porque eu cometi um adultério, traí a minha esposa e Deus... Quem vai ficar aborrecido com você é a sua esposa. É com ela que você vai ter que se acertar, com o seu esposo, né? Eu recebo que tu não faça isso. Mas quanto a Deus, o Evangelho é bem claro.
de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Agora, o Espírito, Deus é Espírito, o ministério é do Espírito, e já está tudo pronto. 2 Coríntios 3,17 deixa bem claro, Deus é Espírito, o ministério é do Espírito, não é carne. Carne era lá para a lei de Moisés, não mistura não, senão você não vai conseguir. A religião, ela ensina essas práticas, né? Batismo, jejum, Santa Ceia, apresentação de crianças, são as mais conhecidas, elas ensinam essas práticas porque Jesus de Nazaré as praticou. Jesus, olha, ele nasceu, foi lá circuncidado, aí foi apresentado lá no templo, e se batizou, e jejuou, tudo que tinha direito de fazer. E a religião, ela ensina essas coisas, não, você tem que praticar, né? Eu sofria muito lá na religião, porque tinha certas coisas que eu era meio preguiçoso para fazer, né? E eu me lembro que um dia uma professora da escola dominical falou para mim, convidou para a gente ir à tarde fazer lá um movimento lá, eu já estava cansado da semana de trabalho e não queria ir, e ela de primeira falou para mim, olha, você não vai fazer, Jesus sofreu muito mais por você, Jesus fez e você não pode fazer, você tem que fazer também porque ele fez. Olha o que diz Hebreus, vamos aqui Hebreus, capítulo 6, se você pensa assim, se você quer fazer porque ele fez, olha o que diz aqui o Evangelho, pelo que, Hebreus capítulo 6, verso 1, diz assim, ó, pelo que, deixando já o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo, que ele fez lá no tempo de Jesus de Nazaré, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, aqui vem uma relação aqui enorme, que poderia ser bem maior, a religião ensina, porque diz que Jesus fez, e nós temos que fazer também. O Evangelho diz que porque Jesus fez, você não precisa fazer. É isso que diz o Evangelho. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Jesus, ele foi judeu. Jesus de Nazaré, ele era judeu. Ele veio numa carne, num corpo, judeu. Tinha que cumprir a lei, abençoado. Imagina, ele foi perfeito em tudo que fez. Ele tinha que cumprir a lei. Toda a lei. 613 mandamentos. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. A maior razão, veja bem, na verdade o único motivo, né, para você não se batizar nas águas, eu não vou me batizar nas águas, foi porque ele já cumpriu a lei e nos batizou no seu sangue, lá na sua morte, na sua cruz. Eu estou te dando só um exemplo aqui, que é o batismo nas águas, que é alguma coisa muito comum em todos os lugares. Você não precisa se batizar nas águas, porque Cristo, Jesus de Nazaré, já se batizou por você. Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, diz que o nosso batismo é o batismo de sua morte, é um batismo com sangue, não é batismo com água, e foi o sangue dele ali na cruz. Não tem nada a ver com o batismo nas águas, como tem alguns parentes meus, né, que fizeram uma caravana e foram para onde? Israel, Rio Jordão, se batiza lá, exatamente lá mais ou menos no local onde Jesus se batizou. Não, Jesus se batizou ali, nós vamos também. Perdeu seu tempo, abençoado, gastou o seu dinheiro por nada, porque o nosso batismo foi lá o da cruz, quando ele nos batizou com sangue lá. Homens com entendimento, contaminados pela lei de Moisés, que te levam a fazer o que Cristo já fez. Já fez. Por que nós não somos assim, num jejum, não? Por quê? Porque ele já jejuou por nós, abençoado. Por quê? Por que nós não apresentamos crianças? Não, porque isso é lá da lei de Moisés, ele já foi apresentado por nós. Todas essas coisas, abençoadas. Deus, ele se manifestou em carne, Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus mesmo se manifestando em carne, chamada Jesus de Nazaré, ele fez essa manifestação para ser o nosso substituto. Veja bem, ele veio nos substituir e não veio ser o modelo. Nós vamos nos circuncidar porque Jesus... Não, pessoal, ele veio ser o nosso substituto. Foi apresentado no templo, nos substituiu, se batizou nas águas, participou da Páscoa. Ele veio fazer para você não fazer. Ele não, eu vou aqui, né? Eu vou fazer aqui para os meus filhos daqui a 2000 anos, eles terem um modelo,
uma prática para eles viverem. Não, nada disso, nada disso, nada disso. Ele veio em substituição. E depois que ele fez todas essas coisas, se batizou, participou da Páscoa, ele deu fim a tudo isso. Deu fim, acabou. Ele, como riscou lá um fósforo, tacou fogo lá e, né, como diz aí o meu tio Wilson, um abraço para o meu tio Wilson, ele, numa história que ele conta, ele fala, o cartório pegou fogo e ninguém sabia mais nada. Foi o que Cristo fez na cruz com a lei de Moisés. O cartório lá pegou fogo e não tem mais lei de Moisés, abençoado. Você não pode fazer mais nada, porque Cristo acabou com a lei de Moisés. Você não tem que se justificar, você tem que se comportar como um filho, mas não com a lei de Moisés, porque contamina a sua mente. Agora, vamos aqui pensar. Se você quer imitar Jesus de Nazaré, não porque fala, não, tudo bem, eu não sou obrigado, mas eu gosto, eu quero me batizar, eu quero fazer a ceia, eu quero jejuar, tudo bem, você pode fazer. Então, abençoado, deixa eu te falar aqui, você também tem que imitá-lo na cruz. Se você quer se batizar, se você quer jejuar, se você quer fazer a chamada Santa Ceia e todas aquelas coisas, você também tem que imitá-lo na cruz. De que maneira? Morrendo crucificado, porque foi a maior obra que ele fez, foi o final de tudo, foi o consumado dele, foi na cruz. Então não adianta você aí fazer tudo que ele fez lá, os 613, e na hora de botar o prego lá estou falando literal, não é figurado, não é literal, botar lá o prego lá na mão, no pé lá, a coroa de espinho, aqui do lado aqui, tem que fazer, porque senão você está perdendo o seu tempo. Homens de entendimento e consciências contaminados pela lei de Moisés, pelo pecado, pelo diabo, pelo inferno, tudo que foi aniquilado por Cristo ali na cruz. Tudo foi aniquilado. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que Deus ali se manifestou de carne, participou de carne, para que pela sua morte, a morte dele lá na cruz, aniquilasse, acabasse de vez com aquilo que era chamado diabo, que era a lei de Moisés. Né? Não era um espírito aí, né, que está aí de chifre, rabo, aquele tridente, aquele que a gente vê aí na porta que vende esses produtos aí de religião, né? Que tem aquele boneco lá com o tridente na mão. Não, aquilo aí foi criado pela religião, né? O diabo mesmo, o acusador, que era a lei de Moisés, que Jesus falou, foi aniquilado na cruz. Homens que contaminam casas abençoadas, mentes inteiras, causando dependência. Olha, se você está na lei de Moisés, você vai sempre se sentir um dependente do pastor, do padre, do pai de santo, né? Da moça lá do horóscopo. Eu conheço abençoados, né? Conheci alguns que não saíam de casa sem antes pegar lá o jornal lá, ou ver lá no celular, o signo lá, ver como é que vai ser o seu dia, como é que estão lá as coisas. Olha o que Paulo fala aqui, ó, 2 Coríntios 3:5, para você que tem essa dependência, 2 Coríntios 3:5, para descontaminar sua mente, olha o que diz, não que sejamos capazes por nós, não, pessoal, nossa capacidade não é nossa, de pensar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, não é isso? Como de nós mesmos. Não, porque eu consegui essa bênção aqui, porque eu fiz uma campanha, eu fiz um jejum, nada disso. O meu marido, a minha esposa aceitaram Jesus, mudaram de vida, porque nada disso, abençoado. Mas a nossa capacidade, aqui, ó, abençoado, para você ficar feliz com esse verso aqui, você tem que estar com a sua mente descontaminada. Para ficar feliz, para você ler esse verso e ficar feliz só sem a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não permite que alguém entenda esse verso. Olha o que ele diz, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, abençoado. A nossa suficiência é de Deus, mas isso só com a sua mente descontaminada. Ó, Hebreus capítulo 9, estamos aqui já terminando. Hebreus capítulo 9, vamos ler esses dois versos aqui, ó. 9, 13 e 14. Só esses dois versos aqui. Olha só o que diz, 9, 13 e 14, diz assim, ó. Porque
Veja bem, você que confia nessas coisas. Se sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificas quanto à purificação da carne, veja agora aqui o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, ali na cruz, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. A sua consciência é purificada pela morte de Cristo, isso, pela graça. As vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Os sacrifícios e ordenanças da lei de Moisés não trouxe limpa consciência a ninguém. Se você se meter com a lei de Moisés, a sua mente, a sua consciência não vai estar limpa nunca. Somente crendo no sacrifício de Cristo na cruz podemos viver com uma limpa consciência, sabendo que Ele nos salvou para sempre, que Ele nos purificou para sempre, que Ele acabou com o pecado para sempre, e o dia que eu sair desse corpo, para sempre estar com Ele. Mas isso, abençoado, só entendendo e crendo o Evangelho da graça de Deus, com a mente aqui na morte de Cristo, depois que Ele morreu e ressuscitou. A lei de Moisés contamina o entendimento. Contamina. Eu recebo que você é livre dessa lei de maldição e morte. A minha oração nessa manhã por você é que a sua mente seja livre da lei de Moisés. Olha, é um negócio tão maldito, foi tão maldito, que nem para os gentios foi dada. Foi dada somente para o povo judeu, com propósitos de Deus, é claro, tudo debaixo do controle de Deus, não foi dado para nós. E você não tem que se meter com essas coisas. Declaro você com uma limpa consciência, livre desses ônus, desse entendimento contaminado. Recebo você longe desses lugares que ficam te ensinando a lei de Moisés, dizendo que você tem que se aproximar de Deus com a lei, praticando batismo, praticando jejum, praticando dízimo. Abençoado, isso só vai te trazer má consciência, vai te trazer dependência para esses homens. Se liberte disso, de que maneira? Descontaminando a sua mente com o Evangelho da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Você não precisa de nenhum intermediário. Está escrito, você lê, o Espírito da verdade que está em você, com certeza vai te esclarecer e vai descontaminar toda a sua mente. E aí então você vai poder falar, eu conheço o Senhor, eu conheço o meu Pai, eu sei a minha posição em Cristo Jesus. Não vai te causar mais medo, não vai te causar mais dependência, a sua mente vai ficar muito feliz, assim como somos todos nós que entendemos esse Evangelho da graça. Passamos situações e como passamos, mas conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoado, percebo que hoje já seja o seu melhor domingo e peço a você que compartilhe a mensagem. Por favor, me ajude aí a espalhar esse assunto aí. Quanto mais pessoas ouvirem, e a mente vai entrar, a graça vai começar ali, bater, ali a graça vai bater, Deus mesmo vai descontaminando devagarzinho ali. Tem abençoados que são muito duros, mas a graça, ela é viva, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela vai entrar e vai separar a lei da graça e vai descontaminar a mente dos abençoados. Se for possível também, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, não é isso? Temos poucos candidatos lá, poucos membros para fazer a palavra correr. Nós estávamos em outro canal, mas devido a uma situação aí, tivemos que parar com aquele canal, e devido à tecnologia lá que falhou, passamos para esse agora. E precisamos que você nos ajude dessa maneira, para que a palavra corra e seja glorificada. Um ótimo domingo para todos. Muito obrigado pela sua participação. Estou vendo aqui muitos abençoados aqui passando aqui. Muito obrigado. Olha, eu me sinto honrado quando vejo aqui o rosto aqui de cada abençoado aqui, participando aqui comigo. E olha, nenhuma capacidade disso, mas é Deus mesmo em nós, é Deus mesmo fazendo, é Deus mesmo falando o Evangelho da graça para libertar os nossos irmãos, assim como nós fomos libertos, assim como você foi liberto. Então eu peço a sua ajuda aí, que você também participe comigo. Abençoados, um ótimo domingo a todos, e recebo que no próximo domingo estaremos aqui. Muito obrigado. Abençoados com todas as bênçãos. Amém.